Então, estamos hoje, agora são 21 horas e 5 minutos, dando continuidade ao nosso curso online hoje. Esse curso faz parte do projeto de pesquisa quantitativa, né? Capacitação em ferramentas básicas dos métodos estatísticos de análise para tratamento de dados, né, em pesquisa na área de gestão de empresas em Teoflotone e região. Agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, né, pelo apoio. E agora, nesse momento, eu encaminhei para vocês, né, um pequeno exercício, lógico, não ia deixar de a gente ver junto, né? E quem conseguisse fazer também, quiser, né, fazer e ou mostrar para nós, também aí está muito bem aceito. Então, com base no banco de dados em Excel intitulado Banco de Dados Exercícios, que se refere à satisfação com a vida, faço os cálculos das medidas de tendência central que nós vimos, né, no conteúdo 1, média, mediana e moda, e as medidas de dispersão ou heterogeneidade. Sempre lembre, né? Quando nós falamos de heterogeneidade, então quando você trabalha com um grupo de elementos que são tão diferentes, né? Eu até há pouco tempo, quando eu dou aula no mestrado de finanças públicas, há pouco tempo tive a oportunidade de ver um artigo, né, de apresentar um artigo junto aos alunos, do qual esse artigo, ele trabalhou com os municípios do Espírito Santo, e para que, minto, com os municípios de São Paulo, e para que esses municípios pudessem ser analisados, né, percebeu-se que eram muito heterogêneos. Aí o que os autores utilizaram, né? E isso é bom para a gente começar a entender que tem técnicas que nos ajudam muito a isso. Como os municípios eram muito heterogêneos, eu precisava utilizar de uma técnica que colocasse pelo menos, a gente fala, né, os semelhantes no mesmo grupo e os diferentes em outros grupos. Então, essa técnica chama análise de cluster. E nós temos aí a amostragem aleatória, amostragem por cluster, né? O que é isso, né? O que é essa técnica que se chama, né, análise de cluster? A análise de cluster, ele faz com que, de acordo com as estimativas, com os parâmetros que você tem, um exemplo dos municípios. Municípios que dependem de impostos diretos, arrecadações de IPTU, né? Municípios que recebem o maior valor de fundo de participação municipal, FPM e IPTU, um exemplo. De acordo com esses dois parâmetros, eu vou classificar, e população, por exemplo, eu vou classificar, de acordo com esses três parâmetros, os municípios do estado de São Paulo. E o que acontece? Essa análise de cluster vai colocar os municípios com características iguais num cluster e com características diferentes em outros clusters. Geralmente, a gente trabalha pelo menos com 3 clusters. Então, você vai ter um cluster 1, cluster 2 e cluster 3. Nesse cluster 1 vai ter um grupo de municípios, cluster 2 vai ter outro grupo e cluster 3 vai ter outro grupo. O que essa técnica nos proporciona? Transformar uma realidade heterogênea em mais homogênea. Significa o quê? Que no cluster 1 você vai ter elementos mais homogêneos, no cluster 2 elementos mais homogêneos, dentro daquele cluster 2, e no cluster 3 você vai ter elementos mais homogêneos. O que isso estatisticamente nos ajuda? Nos ajuda a dizer o seguinte: eu vou conseguir analisar grupos homogêneos, pessoas com as mesmas características. Isso proporciona o quê? Uma análise muito mais apurada e muito mais robusta, né, que dá robustez mesmo, isso que a gente fala, porque eu vou analisar pessoas com características iguais no mesmo grupo, pessoas com características diferentes em outros grupos. Mas que no mesmo grupo, dentro do mesmo grupo, eles são semelhantes. Isso vai me dar uma análise muito mais apurada. Lembre-se, análise de cluster ou conglomerado. E aí,
quando a gente fala de medida de dispersão ou heterogeneidade, é isso. Nós temos qualquer análise que a gente for fazer em qualquer grupo de elementos, seja empresas, seja pessoas, seja municípios, né? Nós vamos perceber que nós temos um grupo heterogêneo demais. Essa heterogeneidade, ela pode ser medida a partir, né, que nós vimos aqui, da amplitude, da variância, do desvio padrão e do coeficiente de variação. No nosso caso aqui, né, eu mandei para vocês essa base de dados aqui, que eu vou agora mostrar para os senhores, tá? Então, vou aqui mudar a minha apresentação. Agora nós vamos para o Excel, tá? Bom. Então, no Excel, nós vemos aqui o seguinte. Nós temos aqui, né, e também temos o banco de dados original, que nós temos aqui um valor, né, de uma nota de 1 a 5, o grau de concordância em relação a essas frases. Como eu atribuí um valor, né, aí fica mais interessante eu conseguir fazer o cálculo. Então, no primeiro exercício, eu pedi para vocês, calcule, né, cálculo das medidas de tendência central, média, mediana e moda. A média é o mais comum, que é tranquilo a gente calcular no próprio Excel. Eu quero aqui, eu vou igual, né? E depois eu peço que vocês façam também, igual a média. Aí eu posso já clicar aqui, né? Posso dar 2 cliques aqui, ele vai me pedir, o que você quer calcular a média? Opa, a média vai estar aqui, ó. Então, a média do primeiro grau de concordância em relação à minha vida parece em quase tudo com o que eu desejaria que a minha vida parece-se em quase tudo com o que eu desejaria que ela fosse. Dê uma nota de 1 a 5, né, para a sua vida. Não é nem grau de concordância, perdão. Dê uma nota. Aí o indivíduo deu uma nota e agora eu vou ver que média de nota os elementos que responderam nesse primeiro, né, nessa primeira pergunta. Aí eu posso, assim, simplesmente arrastar aqui, que vai calcular a média dos demais. Qual que é a maior média aqui, gente? Quanto que deu aqui a maior média? Ó, estou satisfeito com a minha vida, né? Maior média. Qual que é a menor? Hum, 2,64. Deixa eu ver, alguém respondeu aqui, deixa eu ver. A última, obrigado, Cassandra, a última, é isso mesmo. A última resposta, né, teve uma média menor. Isso representa alguma coisa? Sim. Se eu fosse verificar, por exemplo, em qual das situações os elementos consideraram, por exemplo, né, um exemplo, né? Em qual das situações, em qual das afirmativas houve, por exemplo, né, a maior nota? Foi: estou satisfeito com a minha vida. Significa o quê? Que os elementos daquela amostra responderam que, ou atribuíram uma média de 3,79 à variável estou satisfeito com a minha vida. Quando nós falamos nota de 1 a 5, significa o quê? Quanto mais próximo de 5, melhor está a situação daqueles indivíduos. Na avaliação daqueles indivíduos, perdão. Agora, na avaliação dos indivíduos, a variável, se eu pudesse recomeçar minha vida, não mudaria quase nada, né? Ela teve o menor valor. Um pouquinho acima da média, mas um menor valor. Quando nós vamos aqui olhar, né, no banco de dados, vocês vão perceber que no grau de concordância, quando nós olhamos aqui no grau de concordância, quando a média é próximo entre 2, a menor foi entre 2 e 3, ele discorda um pouco e não concordo e nem discordo.
significa o quê? Que a média de 2,64 significa que os indivíduos que responderam, né, que se eu pudesse recomeçar a minha vida não mudar ainda em nada, significa que eles estão no grau de concordância entre, né, entre discordar muito e nem concordar e nem discordar. Então, com essa frase afirmativa, nós podemos analisar que esses indivíduos não discordam, certo? Que esses indivíduos discordam um pouco e não concordam e nem discordam com a afirmativa. Se eu pudesse recomeçar minha vida, não mudaria quase nada. Então, foi o menor valor. Aí, por exemplo, outra parte que eu pedi para vocês, além da média, a mediana e moda. Nós sabemos que para calcular mediana e moda, nós precisamos primeiro, que a gente sempre faz, né, você colocar os números em ordem, né, que a gente fala, né, de uma forma ordenada. Vamos classificar, então, do maior para o menor. Não, vamos do menor para o maior. Então, eu classifiquei aqui, os senhores estão vendo? Estão vendo aí, gente? Estamos sim, professor. Então, o primeiro, eu tenho que ordenar, né? Classificar é ordenamento, né? Você tem que fazer uma ordem, aí a partir dessa ordem, eu vou, de fato, conseguir calcular, né, a minha mediana, né? Então, alguém lembra aí como é que faz o cálculo da mediana? Alguém já testou, já fez isso ou não? Eu fiz a atividade. O cálculo é feito com as duas, soma os dois valores do meio e divide por 2, né? Ah, tá, muito bem. Então, a primeira coisa que você falou que divide por 2 é por quê? Quantos elementos eu tenho aqui? Vamos contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 14, né? Quem está falando aí? Eu acho que são. Eu tô lembrada que eu fiz essa atividade. Ó, se eu tenho número par, aí eu vou mostrar para vocês aqui, né, o que nós apresentamos, né? Se eu tenho um número par, significa o quê? Né? Se eu tenho um número par na minha mediana, né? Se eu tivesse um número ímpar, seria muito mais fácil colocar n mais 1 dividido por 2, né? Se eu tenho um número par, eu vou pegar n dividido por 2, né? O n, você já me falou, que nós já vimos aqui, que é 14. 14 dividido por 2, 7, né? Então, eu vou pegar o sétimo elemento, concorda? Eu vou pegar aqui o sétimo elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo elemento é 3, certo? Concorda? E o oitavo elemento, também 3. É isso mesmo, Cassandra? É isso. Eu acho que o meu deu esse também. Isso. Muito simples. Quando o número é par, eu vou pegar o n dividido por 2, que aqui deu na sétima posição, e o n dividido por 2 mais 1, que é na oitava posição. Então, a minha mediana aqui, né, nesse conjunto de dados, a minha mediana é 3. E isso a gente consegue fazer com todos os outros. Ó. Tá? Eu faço aqui, né, o meu ordenamento. Vou pegar igual nós fizemos, do menor para o maior. Não, esse aqui. Só fazer 2 aqui para a gente entender. Certo? Então, como eu sei que é 14 elementos, eu vou pegar o sétimo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o oitavo. Olha que diferença, só para você ver. A mediana do primeiro grupo deu 3. Do segundo já foi 4.
Aí eu faço isso para os demais, ó. Mesma coisa. Faço ordenamento e vou tentar classificar aqui do menor para o maior. O anterior não tem problema mudar mais, não. Aí eu vou pegar... Opa, peraí, deu algo errado aqui. Então, como eu já sei que é o sétimo e oitavo, então eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oitavo. Então, esse já deu certo, ó. Eu coloco 4, os garotos são os mesmos, né? Então, vou deletar esse aqui. Vou fazer o próximo. Aí, não... Vou classificar do menor para o maior. Vou pegar o sétimo e oitavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando é 4, então, mediana é 4. E o último, vou pegar os mesmos valores. Então, vamos lá. Vamos classificar aqui. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui também a minha mediana vai ser 3. Então, eu sei que a minha média, já calculei, a minha mediana. Vamos pegar esse aqui como exemplo de moda, né? O moda é aqueles números que mais se repetem, né? Então, eu tenho 3 aqui, deixa eu ver. Tem 1, 2, 3, 4. O 4 tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, a minha moda aqui é 4. Nesse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Eu vou fazer o que eu fiz com os outros para não confundir a cabeça de vocês. Então, vamos classificar aqui do menor para o maior, só para a gente não perder a nossa linha de raciocínio. Vou fazer o ordenamento. E vamos perceber qual que tem maior frequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, não tem nem como saber, né? Não tem nem como mudar isso aqui. Eu pego esse aqui, fazer logo abaixo. Eu vou classificar do menor para o maior. Então, o 3 apareceu 1, 2, 3. O 4 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 5 apareceu 4 vezes. Então, a moda aqui também é 4. Aqui eu vou agora classificar. Que, na verdade, a gente chama de ordenamento. Nossa, ele misturou com os de cima. Deixa eu deletar aqui. Então, vamos aqui classificar, do menor para o maior. Então, o 2 apareceu 2 vezes, o 4 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sem conversa. E vamos fazer aqui do nosso primeiro aqui. Vamos ordenar. Aqui tinha um 4. Deixa eu ordenar de novo. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se mesmo se eu tivesse erro aqui, ele tem mais, né? Então,
Então, nós temos o valor da média, da mediana e da moda, né, que é o que o exercício pedia. Certo? Tranquilo? Então, já fizemos aqui em Excel. Agora, o exercício nos pede também as medidas de dispersão, amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Amplitude, nós sabemos que é o valor maior menos o menor, né? Aqui fica muito mais fácil a gente identificar quando a gente coloca o ordenamento, porque assim, o maior é o 5, o menor aqui está como 0. Então, de qualquer forma, a amplitude no primeiro vai ser 5. No segundo, o maior valor é 5, o menor também deu 0. Então, vai ser 5. No terceiro aqui, ainda aparece o 5 e o menor 0. Então, a amplitude ainda deu 5. Nesse aqui, o maior ainda continua sendo 5, o menor o 0. Nesse aqui, o maior foi... Já mudou aqui, ó. O maior foi o 4 e o menor o 0. Então, esse aqui vai ficar 4. Como sendo a amplitude. Depois, o exercício nos pede a variância, né? Nós vimos aqui, tá? Que aqui nós fizemos aqui do crédito promocional, nós conseguimos calcular, na época, a variância amostral, que é, nada mais é que eu pegar, né? O somatório do valor observado, né, valor observado, né, menos a média elevado ao quadrado. Tá. Então, eu posso pegar cada um daqueles, já que eu tenho a média, então vamos fazer aqui. Né? Vamos lá. Já que eu tenho, vou pegar só esse primeiro aqui, né? Só para a gente... Para não confundir a cabeça de vocês, eu vou pegar só esse primeiro como exemplo aqui. Então, vou criar uma nova planilha aqui do lado. Então, primeiro eu sei que é a média. Vou pôr uma coluna aqui que eu acho que fica mais bonitinho. Então, aqui eu sei que é a média, mediana, moda. Então, a média que é 2,86. Eu sei, e eu fiz para vocês, que eu sei que no cálculo da variância, depois eu faço a raiz quadrada da variância, a variância amostral, ela é igual. Vocês vão lembrar, inclusive hoje eu comentei já com vocês, né? Certo? Que a variância amostral, né, que é o S ao quadrado, é igual, né, ao somatório, tá, do valor observado menos a média. Como é o valor observado menos a média, eu tenho um valor observado aqui, que é esse aqui. E a média, eu sei que é 2,86 nesse caso aqui. Está compartilhando com vocês, sim. Estou só olhando se está compartilhando, tá? A média eu sei que é 2,86. Como eu sou preguiçoso, eu vou jogar aqui, tá? Aqui que eu vou achar o somatório, ó, que é o valor observado, que muita gente pode chamar de XI, menos a média. Então, eu vou escrever a palavra média, só para a gente entender. Então, eu vou pegar o valor observado, menos a média. Posso arrastar para cá, vai dar número negativo, que é o normal. Como eu sei que pelo cálculo, né? Nós sabemos que pelo cálculo é o somatório do valor observado menos a média ao quadrado, aí o que eu posso fazer agora, só para facilitar a minha vida? Eu vou pegar esse valor aqui, né?
que eu já calculei, e vou elevar ao quadrado, que eu sempre faço assim. Eu vou pegar esse valor e elevar ao quadrado. Igual, né, a esse valor elevado ao quadrado. Puxo aqui para baixo. Olha que interessante, tá vendo, gente? D3, D4, D5, D6 e tal. Esse valor elevado ao quadrado. Como eu sei, né, que isso é um somatório, significa o quê? Que eu tenho que somar tudo e dividir por n menos 1. Né? Então, já vamos colocar aqui do lado só para a gente entender qual que é o valor do n menos 1. Se eu tenho n, vou colocar do lado aqui, n menos 1 é igual aqui, vou pôr do lado aqui. N menos 1 seria, se eu tenho 14 observações menos 1, eu vou ter 13 observações, que é esse valor aqui. Então, eu vou dividir por 13. Bom, como isso aqui é somatório, é só colocar aqui, ó, igual a soma de todos esses valores aqui, ó. Opa, acho que eu escolhi o valor errado aqui. Igual soma de todos esses valores aqui, até aqui. Então, desse valor aqui, ó, de 25,71144. Como eu sei, né, que a variância amostral é igual ao somatório, né, de valor observado menos a média elevado ao quadrado dividido por n menos 1, como eu já tenho o somatório ao quadrado e tenho n menos 1, é só pegar o somatório e dividir por n. Então, eu sei que o S, vou colocar aqui S ao quadrado, é igual, né, a esse número dividido por esse. 1,978. Bom, professor, mas agora o senhor achou a variância, não é isso? Sim, achei a variância. Mas não achei desvio padrão. Não é? O que é o desvio padrão? É igual, né, vou pôr esse aqui, depois igual, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. É igual, se eu colocar aqui raiz, ele vai me mostrar a raiz desse valor. 1,406. Ou seja, esse aqui é o meu desvio padrão. Certo? Como o exercício está pedindo aqui, a amplitude eu já achei, a variância eu já achei, o desvio padrão eu já achei, então a variância está aqui, né? Vou até escrever aqui do lado para vocês entenderem. Essa aqui é a variância e esse é o desvio padrão. Variância e desvio padrão. E a última coisa que eu pedi, coeficiente de variação. E o que é o coeficiente de variação? Coeficiente de variação. Coeficiente de variação, né, é a relação entre, né, o meu desvio padrão, certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, colocar o valor de 100 aqui em cima, tá? Só para a gente... Coeficiente de variação é igual, né, aparente desvio padrão dividido pela média a média aqui em cima, ó, quase que eu vou ver, vezes
Então, o desvio padrão está aqui, a variância, a média e desvio padrão. Ou seja, o desvio padrão, como ele está acima de 30%, significa que as respostas desse grupo foi mais heterogênea. Ou seja, não houve um padrão muito preciso, né, das respostas dessa primeira. A minha vida parece quase, né? Deixa eu ver aqui se está tudo certo o cálculo. Então, eu vou tirar aqui só para eu ver. É isso mesmo, certinho. 49,22. Significa que as respostas né, as assertivas, né, em relação à minha vida parece ser em quase tudo com o que eu desejaria que ela fosse, deu muita heterogeneidade nas respostas, ou seja, as pessoas deram diferentes notas, perfeito? Ou diferentes graus de concordância. Significa o quê? Que houve uma heterogeneidade no grau de concordância dos respondentes. Isso me poderia indicar o quê nesse caso aqui? Nesse caso, poderia indicar que, por exemplo, as pessoas pensaram de formas diferentes, consequentemente responderam de maneiras diferentes. Não houve uma homogeneidade nessas respostas. Perfeito? Não houve, né, uma homogeneidade. Agora, como eu sou esperto, eu posso simplesmente fazer uma questão aqui interessante. Vamos ver, né? Eu vou pegar aqueles números e vou jogar aqui, ó. Só que a média aqui é diferente, né? A média é 3,64. 3,64. Tá vendo que só de eu substituir, gente, eu já consigo mudar muita coisa, ó. Deixa eu ver se está certo aqui, ó. A média é 3,64. Como a mediana e a moda e a amplitude eu não vou trabalhar, né? Vou só precisar da média. Olha para você ver a diferença, ó. Já diminuiu, quase 30%. Como eu sou preguiçoso, eu vou pegar esse mesmo conjunto de dados de estou satisfeito com a minha vida, né? E vou fazer a mesma coisa. Como eu sei que a média deu 3,79, eu vou... Não, na verdade, eu poderia pegar esse aqui e jogar em outra planilha, né? Que de repente eu posso depois fazer comparações. Quer ver? Vamos lá, vamos trabalhar junto aqui. Vou jogar esse aqui para uma outra planilha, só vou mudar os números e a média. Ctrl C, abrir a planilha 3, Ctrl V. Sempre vai dar isso mesmo, né? Porque a frase... Aí a frase vai ser: estou satisfeito. Só que essa aqui mudou, né, gente? Na planilha 2 já não é mais, a minha vida parece-me, não. É esse aqui, ó. Minhas opiniões. Aí essa aqui, ó, nota de 1 a 5, a média do segundo aqui, que eu copiei aqui, a média deu 3,79. Então, eu vou substituir aqui, ó, por 3,79. Por isso que às vezes você fazer o primeiro é muito tranquilo, que você pode ver os outros. Você viu que diminuiu ali? Só que aqui, ó, nós vamos substituir por 3,79. Então, eu vou baixar aqui, eu vou perceber que vai ter uma diferença, ó. 36,97, estou satisfeito com a minha vida, coeficiente de variação, e aqui deu 38,23. Deixa eu pegar mais um aqui. Vou pegar esse aqui que já está pronto, tudo bonitinho. Ctrl C. Vou fazer aqui um Ctrl V. Vou lá na primeira planilha e vou ver qual que eu
aqui, né? Agora já tenho conseguido as coisas importantes na minha vida. Deixa eu ver se está certo. 454. Eu vou pegar aqui. 3,71. Vou passar para 3,71. Olha, esse deu 35,7, esse aqui deu 36, esse deu 38. Interessante, né? Que nenhum deu tão... Aqui, esse aqui talvez seja... Pode ser que seja o mais homogêneo. Vamos pegar aqui. Gente, se alguém perder isso aqui, né, a linha de raciocínio, pode perguntar. Do contrário, também nós temos aí a gravação, tá? Agora eu vou pegar essa última aqui, ó. É o 2, opa. (2,64). Vou puxar todo aqui para baixo. Por equívoco que pareça, mesmo que a média foi menor, mas foi mais heterogêneo ainda a resposta desses respondentes aqui. Tranquilo, gente? Conseguiram entender? Vai no chat aí. O bom depois, gente, se vocês quiserem, podem olhar lá nas nossas gravações, tá bom? Tranquilo, Maria Clara, Eberton, Cassandra. Né? Deixa eu ver quem está presente aqui, só para falar nominalmente cada um. Né? Bruna, Eberton, Calil, Cassandra e Maria Clara e Raíssa. Tranquilo? Beleza? Agora, só para a gente não perder o fio da meada, né? Eu vou agora mostrar para vocês, parar a apresentação. E vou colar no Excel, depois mostrar para vocês. Eu vou aqui compartilhar com vocês a tela inteira. E mostrar para vocês, né, o próprio conjunto de dados no SPSS. Tá vendo aí, Everton? Estamos sim, professor. Então vamos lá. Nós fizemos aqui, né, algumas análises dessas variáveis aqui, né? Começou aqui na V5 e foi até o V9. Então, vou aqui analisar, estatística descritiva, frequência, tá? Então, começa a minha vida aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Jogo aqui, vou lá em estatística, que eu não quero, eu quero a média, mediana, moda, não quero quartil, percentil, eu quero desvio padrão, variância, mínimo e máximo. Não preciso mínimo e máximo, que eu já tenho amplitude. Cadê a amplitude? Ah, não está aqui, mínimo e máximo. Não adianta não. Aqui está intervalo. Opa, calma. Vou dar um OK.
Ok. Que eu não quero tabela de frequência, eu quero só... Então, vamos lá. Isso, agora chegou. Aí aqui, ó, vocês observaram aqui, ó, média, tá vendo? Então, nós vamos pegar esse aqui, eu vou colar no Excel aqui, só para a gente ter uma ideia. E tanto você fazendo pelo Excel e fazendo pelo SPSS, vai dar a mesma coisa, tá? Então, vocês estão observando aqui pelo SPSS, estão vendo aí? Olha, você vê a média, 2,86, 3,64, 3,79, 3,71, 2,64. Mesma coisa, né, que nós vimos. Mediano, 3,4443. Moda, 4,444. Desvio padrão, certo? Variância, intervalo, mínimo e máximo. Então, o SPSS, o que ele fez aqui, você consegue fazer em Excel. Dá mais trabalho, professor? Dá, mas porque você está fazendo, né, analisando sozinho, certo? Mas, de uma certa forma, é um bom exercício, né, para nós verificarmos que, fazendo no Excel, você sabendo da forma correta como a fórmula funciona e fazendo por etapas, você consegue fazer uma análise estatística muito precisa dentro do próprio Excel, certo? Sem necessariamente precisar do software, né, digamos, do mais sofisticado, né, possível. Beleza? Tranquilo? Então, gente, com isso, já podemos dizer que nós terminamos de apresentar, pelo menos, o conteúdo 2, quando nós falamos de amostragem, fizemos essa aula prática, depois eu vou ter oportunidade também de pegar com vocês mais um exercício sobre amostragem, mas esse não vai precisar de cálculo, vai ser mais perguntas, tá? Aí vocês façam para vocês lembrarem o que nós estudamos aqui, tá bom? As técnicas de amostragem, qual a situação que eu posso usar a técnica de amostragem A, B ou C, mas só para a gente ter uma ideia, que eu disse para vocês, o curso, ele é oferecido a vocês, o curso, mas de uma certa forma depende do interesse de vocês em estar utilizando dessas aulas práticas, né? E estarem fazendo, igual a Cassandra comentou aí, que ela fez e tal, fez o exercício, pelo menos para entender como é que é feito. E aqui eu mostrei para vocês, né, de uma forma prática, como é que é feito isso. Além disso, depois eu vou encaminhar para vocês a gravação dessas duas partes de hoje. Tá bom? Tranquilo? Então, são 21 horas e 49 minutos. Eu vou parar a gravação nesse momento. Perfeito?